A paz do Senhor, minhas irmãs, só vou cumprimentar as irmãs do grupo. A oração do início eu já orei, até louvei aqui, mas eu esqueci de apertar o botão para gravar, mas a palavra nós já vamos compartilhar. Deus abençoe, irmã Givanete, e a gente vamos aqui profetizar a palavra do Senhor e compartilhar ela. Isaías 60, que diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então os verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Orem, a paz do Senhor, irmã Priscila, a paz de Deus. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado pela tua palavra de Isaías 60, versículo do 1 ao 5, que acabamos de profetizar agora, e vamos compartilhar a tua palavra. Obrigado, Pai, por trazer essa palavra de luz e de esperança na vida daqueles que estão verdadeiramente sobrecarregados, cansados, sem força. Obrigado, meu Deus, porque a tua luz é a nossa força. Obrigado, meu Pai, mais uma vez, por nos permitir tocar na orla da sua veste, nos permitir compartilhar a tua palavra, nos permitir receber e ouvir a tua voz através da tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque muitos não estão tendo esse privilégio. Muitos estão abdicando, renunciando a ouvir a tua palavra, a palavra da verdade, que é do Senhor, não é nossa. A gente, Pai, em nome de Jesus, todos os dias clamamos por misericórdia. E o Senhor sabe de quem o Senhor tem que ter misericórdia, porque o Senhor sabe que muitos verdadeiramente estão abrindo mão de te servir, abrindo mão de te ouvir, abrindo mão de te seguir. Mas nós continuamos filhos que entramos na brecha para orar para que essas vidas sejam alcançadas. Mesmo aquelas que não aceitam, mesmo aquelas que dizem que não acreditam, mas na hora do aperto sempre lembram que há um Deus. Então, Pai, quando derem essa abertura, principalmente esses dias, até o dia da Páscoa, né, que é comemorado, eles estão abertos para o Senhor de alguma forma. Que dentro dessa abertura nós possamos ser aqueles que estão na brecha, orando para que a tua verdade chegue nos corações dessas vidas. Para que eles sejam alcançados, para que eles sejam resgatados das trevas e ser trazidos para a maravilhosa luz que vem do Senhor. A luz não é nossa, a luz é do Senhor. A verdade não é nossa, é do Senhor. E o povo não é nosso, é do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado, 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 muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Assim seja em nome de Jesus, né, irmãos? BXR, a paz do Senhor, louvores, a paz de Deus, seja bem-vindo. A palavra de Isaías vem chamando um povo do Senhor ali. Isaías vem levantado novamente para levantar o ânimo. Irmã Erita, a paz do Senhor, seja bem-vinda. De um povo que estava em trevas. Isaías chega a falar, né? Sob trevas, totalmente na escuridão. Um povo que estava desvanecido, um povo que estava enfraquecido, um povo que estava desanimado. Mas o Senhor sempre no meio de tempos que às vezes a gente passa por desânimo, dos nossos desânimos, de tempos, porque aqui ninguém é perfeito, gente. Tem tempo sim que a gente desanima, tem tempo sim que a gente enfraquece, mas a gente não para. Essa é a diferença. Há tempos que sim, há um cansaço, às vezes a luta está tão grande que às vezes vem aquela vontade de desistir, mas a gente não larga o remo, nem que for arrastando, mas a gente carrega ele e vamos remando, 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 até chegar onde o Senhor escreveu para a nossa história. Nós queremos viver dentro do reinado de Cristo, como a gente estudamos, né, o capítulo 11 de Isaías, como outros capítulos falando do reinado. 32 ontem também falou um pouco disso, do reinado justo do Senhor. É nesse tempo que a gente quer viver.
É nesse tempo que eu, você, nós, a nossa família, queremos viver. Irmão Sandro, a paz do Senhor. Irmão Reginaldo também, a paz do Senhor. Mas se a gente não entender que em tempos de trevas nós temos uma luz que vem do Senhor para nos levantar, por isso que Isaías começa dizendo, resplandece, tem palavras que dizem, levanta-te, né? Tem gente que quando começa a falar, né, tem aquela passagem também que fala, levanta-te tu que dorme. Realmente, ali não é um sono, aqui está falando de um povo que estava desvanecido, sem força, cansado. E Isaías vem falando, olha, levanta e resplandece, porque a luz do Senhor brilha sobre ti. Não é que a glória do Senhor vem de ti, mas a glória do Senhor resplandece sobre ti. Por quê? Porque se você se colocar de pé, irmãos, no meio de uma escuridão, a gente não sabe para onde ir. Quando a pessoa está num momento de fraqueza, é como se estivesse num quarto escuro, que não tem luz. Você não consegue levantar, você às vezes não consegue se alimentar, você não consegue fazer nada. Você às vezes levanta por força da obrigação que você tem que levantar, mas muitas das vezes você não consegue. Carolina, a paz do Senhor. Mas o Senhor, dentro dessa palavra de Isaías, está trazendo uma palavra para você neste momento. No momento onde você está cheio de incertezas, está no quarto escuro. Mas o Senhor está falando, dispõe-te, levanta-te, resplandece, porque você não está vendo que a luz do Senhor está sobre ti. E quando a gente recebe essa injeção de ânimo vinda do Senhor, irmãos, pense numa pessoa que estava num quarto escuro, vamos supor, quando a luz acaba, a gente fica totalmente no escuro. Mas se a gente não pegar uma vela ou de alguma forma a luz voltar, a gente fica totalmente na escuridão. Mas eu estou aqui dando um exemplo de como a luz chegou. A luz acabou, você estava no escuro, ficou no escuro um bom tempo, e o interruptor de luz acende aquela luz. Irmãos, até é uma sensação assim tão boa que parece que você se revigora, você dá aquele... Tudo muda quando há luz. Há mais alegria. Pensa numa pessoa que vive sempre num quarto escuro e um outro que vive num quarto sem luz. São diferentes. A Miel, a paz do Senhor. Tem ânimos diferentes. Porque a luz traz essa alegria. Por quê? Porque quando está iluminado, vou dar mais um exemplo aqui, de uma pessoa que está fraca, que não consegue se levantar, não tem vontade, porque está passando por tanta luta que está passando esse momento de fraqueza. Com a luz acesa, a pessoa dá para a pessoa enxergar com o que está ao redor dela. Às vezes olha para a cama, nossa. Às vezes olha ali, ela pode enxergar algo que precisa ser arrumado. E ali sente aquele desejo de, não, eu tenho que levantar para dar um jeitinho. Tudo muda com luz. Sem luz não dá para se ver nada, não se faz nada. Então o Senhor está trazendo, Vinícius, a paz do Senhor, para muita gente nessa noite. Foi até aqui, levanta-te, dispõe-te, resplandece, porque a luz do Senhor é sobre ti. E essa luz faz com que tudo seja atraído para você. Por isso, irmãos, que às vezes a gente não entende, tem vezes que as pessoas fogem, né? Porque pessoas que vivem nas trevas, ninguém quer ficar perto. Tá aí, Adja, a paz do Senhor, São de São Paulo, seja bem-vindo. A pessoa que só fala coisa ruim, coisas negativas, que não tem uma palavra boa para dizer, ninguém fica perto. Uma pessoa que está no estado cansado, quem vai ficar perto? Nem a pessoa quer, porque só vive cansado, não quer saber de pessoas. Mas quem se resplandece na luz do Senhor, as pessoas são atraídas. Para quê? Mesmo naquele momento de fraqueza, para te dar um incentivo. Para que você permaneça, se levante. Para que você, de alguma forma, se ponha de pé. Porque não tem como você receber nada do Senhor numa posição de prostrada. Sabe assim, acolhida, encolhida, como muita gente que às vezes não quer ficar o tempo todo assim, num quarto deitado. Não tem como a luz do Senhor brilhar. Como é que ela vai brilhar? Num lugar onde a luz do Senhor não está, onde a pessoa não enxerga a luz do Senhor sobre ela.
Porque mesmo a gente passando por momentos difíceis, irmãos, quando a gente percebe e a gente tem essa certeza que o Senhor está conosco passando junto, a luz do Senhor de alguma forma ela resplandece sobre nós. E a gente sente, a gente fala, olha, por mais que eu estou passando por isso, mas eu vou me levantar, Senhor, porque Tu está aqui. Porque o Senhor me prometeu. Que o Senhor, mesmo eu passando por qualquer tempestade, o Senhor está aqui. Então, Senhor, faz com que a Tua luz brilhe na minha vida, porque eu estou tão cansada. Eu não tenho força para orar, não tenho força mais para pedir. Já fiz de tudo, mas estou cansada. Mas a Tua palavra, Isaías 60, diz, dispõe-te. Eu estou me dispondo, Pai, ao Teu encontro, para que a Tua maravilhosa luz desça sobre nós, desça sobre mim, desça sobre minha casa, desça sobre meus negócios, desça sobre a vida do meu esposo, do meu filho. Aonde você está sofrendo? Na minha saúde. Que a Tua luz brilhe, Senhor. E a Tua luz brilhando da Tua glória, tudo muda. Porque a glória do Senhor basta no ambiente. A glória do Senhor atrai coisas boas. A própria palavra do Senhor fala que o mar e as riquezas vão ao teu encontro. Por quê? Porque a luz do Senhor está brilhando sobre ti. Dai-a a paz do Senhor. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente não deixa essa luz brilhar quando a gente se coloca naquela posição e não se levanta. Não olha para o Senhor, que o Senhor tem algo melhor para a nossa história. O tempo de luta não é para a eternidade. O tempo de deserto, o tempo de processo não é para ficar prostrado, procrastinando, né? Que fala, parado, lamentando, sem força. Tem que colocar a luz do Senhor sobre ti, para que você levante, porque é a luz do Senhor que faz a gente levantar. Irmãos, eu estou dizendo de mim, que já teve tempos, e eu sei que ainda vai haver, de tempos de você levantar e falar, olha, se eu pudesse, eu não levantava daqui. E você até começar a ficar, mas o Senhor fala, filha, levanta, se põe de pé, porque se eu quiser te abençoar hoje, como é que eu te abençoo você aí prostrado, você aí deitado, você aí lamuriando, você aí murmurando? Eu só entrego na mão daquele que está na posição de receber. Como é que a posição de receber é deitado? É jogado no chão? É parado? Não. No escuro? Também não. Porque se o Senhor derramar a sua bênção e você estiver no escuro, ela pode não cair perto de você, porque quem te enxerga no escuro? Então, meu irmão, minha irmã, é tempo. Ai, irmã, mas a irmã não sabe o que eu estou passando. Ai, minha irmã, olha, não tem mais nem porquês, irmãos. O teu Deus é maior do que tudo isso. Ou você crê ou você não crê. Isso é fé. E eu saia. A paz do Senhor, seja bem-vindo. A fé vem pelo ouvir. O que você tem que ouvir? A palavra de Deus. É ela que faz com que tua fé seja renovada. É ela que faz que a glória do Senhor, a luz do Senhor brilhe sobre ti. Porque quando você está cheio da palavra do Senhor, não é palavra profetadas por aí, não é palavras insanas, mas a palavra da verdade, que está escrito aqui. Se você crê na palavra do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Dirá o quê? Direi do Senhor, o Senhor é meu Deus, o meu refúgio, Deus meu em quem confio. Pois o Senhor me livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Te livrar daquele que te persegue, te livrar do caçador, te livrar daquele que quer a tua parada, não quer a tua vitória. O ofício dele é bater palma. Quando você fica o tempo todo sem ânimo, sem querer levantar. Mas, irmã, isso já é identificado na ciência, é depressão, é ansiedade. Meu irmão, minha irmã, e você aceita esse diagnóstico na tua vida? Também profetizaram isso sobre a minha. Eu rejeito toda vez que fala. Pode o senhor estar falando aí que é médico, estudou, mas eu conheço o médico dos médicos, que é meu Deus, e eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito. Cheguei em casa nesse dia, Senhor, tende misericórdia de mim. Afaste de mim essas enfermidades desse século. Não deixe com que eu fique prostrada, desanimada pelas lutas
e as adversidades que o Senhor falou na tua palavra que a gente vai ter. Mas ajude a gente a vencer todas essas lutas, todas essas adversidades através da tua palavra e da fé que é gerada por ouvir a sua palavra. Não nos deixe enganar, Senhor. Não nos deixe ouvir palavras que não vêm de ti. Nos ajude a não desviar nem para um lado nem para o outro. Nos levanta, Pai, porque o Senhor levanta do pó o necessitado e do monturo o aflito. Porque se a bênção chegasse, irmãos, naquele que está prostrado, sabe, aquele que está no escuro, o Senhor não falava dessa forma. Precisamos levantar, dispor-se. O que é dispõe-te? Dispõe-te é você se dispor, você se posicionar, você se levantar. Eu e você se levantar. Nós não podemos, irmãos, ficar prostrados para a eternidade, não. Ah, irmão, mas a minha bênção não chegou ainda. Como é que você vai profetizar que tua bênção vai chegar pela fé se você só está esperando primeiro receber para depois crer? Não, a palavra de Deus é que você tem que crer para depois receber. Não é do jeito contrário. Nessa soma, sim, altera o resultado. Se não for do jeito certo. Você tem que crer para receber. Não receber para crer. Nós estamos aqui para servir, antes de ser servido. Assim foi com Cristo, assim é comigo e contigo. Dispõe-te. Resplandece. Porque a glória do Senhor está sobre ti. Talvez você ainda não viu. Mas o Senhor está trazendo para ti. Abraim, a paz do Senhor seja bem-vindo. Para você ouvir que a luz do Senhor brilha sobre ti. Se você assim crer, se assim você se dispor, levanta, dê glória, louve, vitória, a paz do Senhor seja bem-vindo. Dê glória, dê aleluia, louve a Deus, porque Ele é bom. É como a irmã Ivanete e as irmãs falam, e o diabo não presta. E o que Ele quer de mim, de você? Que fique prostrado mesmo, que você duvide, que você não levante, light, a paz do Senhor. Que você não ande, que você fique paralisado. Esse é o ofício dele. Enquanto o Senhor está dizendo, dispõe-te. Levanta. Não foi assim com aquele coxo na entrada do templo? Levanta, eu não tenho ouro e nem prata. O que eu tenho eu lhe dou, levanta e anda. O Senhor está dizendo isso para mim, para você. Minhas irmãs, está travando, as irmãs falam para mim, a irmã Márcia falou que travou. As nossas lives são de segunda a sexta, tá? Deixa eu ver seu nome. Vitória. Então, meu irmão, minha irmã, temos que levantar e se dispor. Presenteou, a paz do Senhor seja bem-vindo. É dispor. Então, o Senhor não está... Obrigada, irmã Ivanete. Não é falando assim que... Não, ele está falando dispõe-te. Ele não está falando que vai fazer ele e vai te levantar. Ele está falando para você se levantar. Dispõe-te, levante-se. Pai do Senhor, irmã Malu, seja bem-vindo. Levante-se. Sinta a luz do Senhor sobre ti. Sinta a presença do Senhor do teu lado. Sinta o companheiro dos companheiros do teu lado na caminhada, que é o Senhor. Amém, irmã, amém. Mas vai voltar em nome de Jesus. A irmã vai terminar de ler a palavra. De ouvir a palavra, quer dizer. Dispõe-te. Levante-se. Receba a luz do Senhor na tua história, na tua vida. Não deixe que aqueles que querem que você viva em trevas vençam. Que você fique na escuridão, que você fique perturbado. Tá bom, irmã Márcia. Que você vai ficar perturbado, que você... Sabe, o mal quer isso da gente. Que a gente não tenha a mente firme no Senhor, quer que a gente que seja paralisado os nossos passos, que a gente não consiga. Mas a gente, irmãos, somos como... É palmeira, irmã Givanete? Acho que é palmeira, né? É palmeira que enverga, mas não quebra, né? Acho que o bambu também, se não me engano, é assim também. E Deus é Deus. Deus é poderoso para fazer.
Ele está dizendo, dispõe-te. Vou ler novamente o versículo 1 que diz assim, o versículo 1 e o 2. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece o resplandecente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aquele que está no Senhor, firmado no Senhor, essa luz é vista, ela atrai. As pessoas veem em você algo que você às vezes não enxerga. Isso acontece muito comigo. Cidinha, paz do Senhor. Às vezes as pessoas têm uma raiva da gente do nada, sem a gente fazer nada, sempre querer o bem do outro. E às vezes aquele que a gente tanto ajuda é que se volta contra a gente. Sabe por quê? Porque a luz do Senhor resplandece. Não é que a gente, irmãos, cuidado, tá? Não estou falando aqui que a gente somos a glória do Senhor, não. Estou dizendo que a luz do Senhor, que a glória dele resplandece sobre nós. Então a glória é dele, não é nossa. Porque tem gente que começa a tomar a glória de Deus e achar que ilumina, que o que ilumina é a sua glória. A glória que está, né? A sua glória, a própria glória. E não é, somos palmeira. Isso. Somos palmeira que enverga, mas não quebra, em nome de Jesus. Então é a glória do Senhor que resplandece, é a marca que Ele tem conosco que faz com que os outros, às vezes do nada, tenham uma raiva da gente e às vezes vê coisas na gente que a gente não vê. Mas é o brilho do Senhor e essa luz resplandece na vida de todo aquele que se dispõe a se levantar e a firmar os seus passos no Senhor. Aquele que resplandece é aquele que busca o Senhor e serve a Cristo e segue os passos de Cristo. Aí a luz dele brilha através de nós, mas a luz é dele. E essa luz que brilha através de nós, que é dele, faz com que não só a gente se levante, mas todo o ambiente ao redor seja mudado, transformado. E ainda atrai pessoas que não são do convívio, onde você está, todo mundo gosta de você, e ninguém entende. Fala, nossa, não sei porquê. Eu falo muito também do meu esposo, a gente brinca assim, né? Nossa, onde você chega parece político, todo mundo fala, todo mundo, né? É a luz que atrai do Senhor. Porque o Senhor, além de te colocar uma luz que às vezes, muitas das vezes a gente não enxerga, mas os outros enxergam e atrai. Guilherme, a paz do Senhor. Mas também bota para correr aqueles que não querem nada com a luz do Senhor. E a gente tem que entender. Mesmo que às vezes essas pessoas são pessoas amadas, pessoas próximas. Hoje eu tive experiências, irmãos, novamente, de ouvir e ver quão é triste de ver pessoas que já estiveram tão perto do Senhor e está tão longe. Sabe, tão longe. E a gente não sentir mais aquela luz. Porque às vezes, irmãos, as pessoas também abrem mão de ter essa luz. Que Deus não permita que a gente perca essa luz. Porque essa luz tem que estar brilhando, a glória do Senhor tem que estar brilhando sobre nós todo momento. Para quê? Para que a gente também alcance os perdidos. E que afaste também aqueles que não querem nada com a luz do Senhor. Mas principalmente para atrair. O mundo que o Senhor fala, muitas das coisas que a palavra de Deus fala, espiritualmente falando. Ele fala que o mar vai vir ao teu encontro. As riquezas vão chegar até ti, por conta da luz do Senhor que brilha sobre ti. Ah, irmã, então quer dizer que o mar vai vir atrás de mim? Não, ele está dizendo que o mar é tão imenso, tão grande. Então são grandes coisas que você alcançará quando você levantar e resplandecer, sair deste momento de fraqueza, de tristeza, de escuridão, para a maravilhosa luz do Senhor. Tudo como o mar, que é tão grande, Isaías ali colocou um exemplo, mas é o que ele quis dizer do tamanho da grandeza do mar. São essas coisas, vão vir muitas coisas que o mar, quem conhece o fim? Ninguém. Coisas que nem você pensa vão ser atraídas para ti, por conta da luz do Senhor que brilha sobre ti. Riquezas, saúde, restauração, força. Felipe, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Toda linda, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Mimese, a paz do Senhor, seja bem-vindo também, boa noite. HL6, a paz de Deus também seja bem-vinda. Então é a luz do Senhor
que faz tudo isso. Nada vem de nós, porque dele, para ele são todas as coisas. Né? Não é assim aquele louvor? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Adrian, a paz do Senhor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Louve, irmão. Tá sem força, louve. O louvor traz uma força que a gente não explica. Louvores de adoração ao Senhor. Sabe, louvor que coloca a gente na posição de pó mesmo, para que o Senhor nos alcance, para que o Senhor veja que a gente não é soberbo, que a gente não está firmado na nossa força. A gente precisa da força do Senhor, a gente precisa dessa luz o tempo todo. Dispõe-te, resplandece, irmã Thaís, a paz do Senhor seja bem-vinda. Levante-se, o Senhor está falando para ti. Você que está fraco, estou vivendo uma perseguição assim do nada, por uma irmã da Igreja Misericórdia. Irmã Lucirene, é o mais comum que acontece, viu? Principalmente a irmã que está à frente de um cargo, né? Então a irmã ore para Deus lhe brindar, ore para o Senhor alcançar essa pessoa, que em nome de Jesus o Senhor toque ela para ver na irmã o Senhor, né? Porque isso acontece, a perseguição dentro de quando a gente está à frente de ministério, quando a gente está dentro de um ministério, sempre acontece. Mas é por conta da luz, do brilho do Senhor. E ore por ela, não é, irmã Thaís? É o que eu estou falando aqui. A irmã precisa orar por ela. Ore por ela e peça para Deus te guardar, te brindar. Nenhuma oração contrária chegue a ti. Mas que em nome de Jesus o Senhor tenha misericórdia dessa vida que ela não compreende. Como a irmã não compreende o porquê que ela lhe persegue. Mas que ela venha compreender que estão no mesmo, estão indo para o mesmo caminho, servem o mesmo Deus. E isso não cabe dentro do povo, né, que chama pelo nome do Senhor, dentro dos irmãos e irmãs em Cristo. Não pode. Mas isso está acontecendo muito, irmãos. Porque tem muitos que não querem fazer o que você faz. Muitos não querem colocar a mão no arado como você faz. Aí não querem fazer, querem te parar. Aí perseguem, mentem, inventam histórias. Aí você é soberbo, você é absoluto, você é isso, você é aquilo. Mas na verdade, fala mais sobre a pessoa do que sobre nós mesmos. Ela disse até que não ia pisar mais lá enquanto eu estiver na frente da oração. Pois é, aí quem vai perder se ela não for? Não é ela? Então ore para que Deus tire isso dela, toda a inveja, porque tem muito disso. Que Deus repreenda a inveja, que abra os olhos dela, tire essa escama dos olhos. Tem que a irmã orar, para que Deus faça com que ela seja alcançada. Porque a luz do Senhor, irmãos, também traz às vezes esse tempo de perturbação, de perseguição na nossa vida. Mas a gente conhece a palavra e sabe que é a luz do Senhor, não é nossa. E a gente tem que continuar fazendo o que Deus determinou. E que o Senhor alcance essas vidas. A gente não pode ficar paralisado porque a outra vida não quer que você faça. Não é porque, então eu vou entregar o cargo, eu não vou fazer mais. Não, continue fazendo o que Deus mandou a irmã fazer. E ore por ela. Elivelton, a paz do Senhor seja bem-vindo. Porque a luz do Senhor brilha. Ela tem uma marca. Que as pessoas veem que a gente não vê. Mas tem gente que vê. E tem pessoas que não têm estrutura para identificar, nossa, essa pessoa realmente é de Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, que eu também encontre a minha luz. Mas tem gente que quer ser você, mas não quer trabalhar, não quer pôr a mão no que você está fazendo. Quer ficar ali, receber o mesmo tratamento. Ontem passei por uma grande afronta do inimigo. Chorei, louvei muito mesmo no choro. Não é, irmã? Mesmo no choro a gente louva. Isso é dispor. O que as irmãs estão falando aqui, tanto a irmã Lucirene e a irmã Giovanete, de quando num tempo de luta e de perseguição, de afronta, de humilhação, você louvar ao Senhor, a luz do Senhor brilha.
E a luz do Senhor te fortalece. Daiane, a paz do Senhor, seja bem-vinda, viu? Jesus te ama. Então, a luz do Senhor brilha. Não é a gente que brilha, mas a luz do Senhor brilha e nos traz força. Por quê? Porque a gente está louvando a Ele. Aí Ele olha lá do céu e fala, minha filha está sofrendo tanto, mas ainda está me adorando. Está doída, está doendo, está sendo perseguida, mas está me adorando. Eu vou enviar força para ela. Por isso que às vezes, irmãos, quando a gente olha, um momento, vamos supor, a gente passou uma tribulação agora, nesse momento. Aí você começa a louvar. Do nada, até a entonação da sua voz é mais forte. Malhação, a paz do Senhor. Aquele choro é um choro, mas não é aquele choro de dor. É um choro de que de sentir o Espírito Santo junto de você. E ali sua força vai mudando. Aquele choro já não é mais choro, é um derramar de lágrimas, uma lágrima de uma força que está vindo do Senhor. E você do nada, depois parece que o choro cessa e você começa a louvar e aquilo ali vai te dando uma força, uma força, uma força. E você está de pé. Seja bem-vinda, Daiane. Paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente está passando por um momento de escuridão e não é para a gente achar assim, ai meu Deus, eu não sou digna, ai Senhor, eu não vou nem orar porque o Senhor não vai me ouvir, eu não tenho... Não, irmãos, acontece. Isso mesmo, não renova, irmã Thaís? Acontece na nossa vida às vezes. Tem tempos que a batalha de tanto luta cansa, mas o Senhor diz que Ele é o nosso refúgio. É na sombra do Senhor que nós descansamos. É orando a Ele, louvando a Ele, glorificando a Ele, que Ele tira o fardo pesado e faz com que o fardo leve continue sobre a nossa vida. Porque o fardo do Senhor é leve, ele não é pesado. Se está pesado, clame ao Senhor para que dê essa leveza. Deixe você descansar em verdes passos. Guia os seus passos por águas tranquilas, para refrigerar a sua alma, para refrigerar esse tempo de luta e de adversidade. Para que você se coloque de pé. Senhor, meu Deus, eu estou tentando me dispor, eu vou me esforçar para dispor. Me fortalece? Porque vontade, eu vou ser sincero, eu não tenho. Fale com Deus assim, irmão. Fale a verdade, eu não tenho vontade. Mas pelo Senhor e por tua palavra, eu estou me dispondo. Eu vou continuar, não vou parar a obra que o Senhor entregou na minha mão. Eu vou continuar louvando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar seguindo, porque é a Ti que eu quero na minha vida. Não é as vozes que querem me calar, não é as vozes que querem me parar, não é o momento que eu estou vivendo que quer que eu paralise, que eu volte para trás. Yuri, a paz do Senhor. Não é para chorar nem murmurar, é para glorificar o nosso Deus, não é, irmã? A princípio, muitas das vezes, a gente começa com o choro da dor mesmo, da tristeza que bate no coração, da humilhação, às vezes, que a gente passa, às vezes de algo que aconteceu e nos machucou, mas depois, quando a gente se dispõe a louvar, parece que aquilo... Eu não sei, irmãos, é o que eu digo, Deus não se explica. A gente vive, a gente não explica Ele. A gente vive, sente. E Ele é essa força em momento de escuridão. Dispõe-te, levanta-te, porque a luz do Senhor resplandece sobre ti. A luz daquele que morreu na cruz, por mim, por você, e que vai voltar e reina hoje ao lado do Pai, mas vai voltar para nos buscar e todo olho verá em nome de Jesus Cristo. Nós cremos. Luke, não é, irmã Givanete? Nós cremos. A irmã Márcia não está aqui. Nós cremos. Jesus vai voltar e todo olho verá em nome de Jesus. Então, irmãs, vamos resplandecer. Se você está nesse momento, essa palavra é para ti. Ele está te falando, levanta, filha. Eu estou aqui. Meu nome é Adriana, irmã Adriana, Luke. Eu estou aqui. Ele só quer que você entenda, Lisete, a paz do Senhor, que Ele está contigo nesse momento. Não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha? Eles não se dobraram ao que o rei queria. E ali eles foram jogados na fornalha para morrer.
Mas por eles terem fé e não se venderem por qualquer coisa, o quarto homem entrou. E ficou ali conversando com eles no meio do fogo. Quando eles saíram sem nenhum ferimento. Nem o cabelo, nem a roupa cheirava queimado. Porque o Senhor livrou eles. Assim é o Deus que serve a todo aquele que crê. Ele vem na hora certa. Na hora que você crê que Ele é Deus e pode mudar, te tirar de fornalha, te tirar em situações que você parece que está se afogando, tirar de momentos que parece que onde você está é uma prisão. Foi como uma visão molecular, a paz do Senhor, que o Senhor me deu à tarde, de uma arapuca, aquelas arapucas antigas feitas de madeira, que era quadradinha, né? Tinha umas que é redondo, que eles faziam para pegar passarinho no meio do mato, que depois ela caía por cima do passarinho, o passarinho não saía. Depois, à tarde, eles voltavam, o passarinho estava lá preso. Assim o Senhor me mostrou a igreja do Senhor. Assim o Senhor me mostrou muitas vidas estão sendo enjauladas por conta do inimigo que está cercando, coloca armadilha e as pessoas estão caindo. Por quê? Porque vive na correria do dia a dia, não tem tempo nem mesmo para ouvir um minuto sequer, meditar em um versículo, de fazer uma oração pequena. As pessoas estão abdicando, abrindo mão de ter essa intimidade com o Senhor. E aí estão sendo, sim, presos nessas arapucas. Estão se sentindo dessa forma. Parece que estão presas, não conseguem sair. Mas o Senhor traz liberdade ao cativo. Mas tem que crer. Jonas, quando foi engolido pelo peixe, que foi Deus que preparou, quando ele orou dentro da barriga do peixe, que ele viu que ia passar pela morte, o Senhor fez com que ele saísse de lá. O Senhor é livramento. O inimigo tentou nos cercar, mas está destruído. Não é, irmã Givané? Ele não tem poder, ele já está condenado. E junto com eles, aqueles que acreditam no que ele fala. Não é a gente que condena. Porque tem gente que fala que cristão, né, condena. É lógico que tem uns que fazem umas orações muito assim, que não deve. Mas eu estou dizendo assim, tem coisas que o Senhor, na própria palavra dele, que essas pessoas já estão mesmo. Já tem o juízo de Deus. Não é a gente que fala, é Deus. E o inimigo tenta, irmãos, para parar a gente, tenta, muitas das vezes, tentar seduzir. Ele seduz, ele coloca um encantamento na pessoa, Glaunice. A paz do Senhor, peço oração para Claudenice Cleiton. O Cleiton é seu filho, seu esposo, irmã Claudenice. A irmã, diga aí, e se a irmã quer que eu coloque o nome da irmã no caderno de oração, eu vou orar pela irmã. Mas se a irmã quiser, eu coloco no caderno de oração, tá bom? Erli, a paz do Senhor seja bem-vindo. Então, Deus é Deus. Ele está dizendo, dispõe-te, resplandece, porque a luz do Senhor brilha sobre ti. E a luz do Senhor brilhando sobre nós, irmãos, o inimigo passa longe. Ele não consegue nem ficar perto. Ele achou um dia que ele teria uma luz mais brilhosa do que a do nosso Deus. Por isso que ele foi jogado de lá para baixo. Então a luz dele, ele pode ter até alguma luz, mas não é igual à luz do Senhor. A luz do Senhor brilha muito mais. Mateus Barros, a paz do Senhor. A glória do Senhor toma conta do ambiente. E não deixa espaço para nada. Para inimigo nenhum atuar. É assim que eu creio. Em nome de Jesus. Thaísa, a paz do Senhor. Lá Rodrigues, a paz do Senhor seja bem-vindo. Então resplandeça. O Senhor está falando para você resplandecer, você tem que se dispor. Então se dispõe. Levante-se, louve, cante. Ai, irmã, mas eu estou tão machucada. Se esforce. Por isso que ele fala de dispõe. É a gente se esforçar a fazer algo. Se esforce a louvar no momento da dor. Não saia brigando na hora do enfrentamento, sabe? Às vezes você vai se desgastar, vai ouvir, espere, respire, fale, Senhor, me dê sabedoria. Fale comigo, coloque em mim as palavras que eu tenho que falar. Enche-me com teu Espírito Santo para que eu possa responder a essa afronta, essas palavras que não fazem parte de mim, não é quem sou. Mas o Senhor é Deus que mostrará quem eu sou. E assim a gente vai acalmando aquela fúria. Aí você vai, conversa, você vai falar, fala o que tem que falar, mas não com aquele peso daquela hora.
como também está doído, está chorando, Senhor, olha, eu estou fraca, estou chorando, mas eis-me aqui. Coloca um louvor nos meus lábios, faça com que eu louve. Nem que você não louve, mas você faça aquele barulhinho com a boca, eu não sei como é que fala, assobie, né? Assobie, cantarole. Camila Prado, a paz do Senhor seja bem-vinda. Até que o Senhor vai te enchendo, aí você começa a sair as palavras, e ali você começa a adorar, aí você ouve um hino, aí depois você vem e fala assim, olha, mas aquele, eu gosto desse aqui também. Aí você louva. Às vezes eu tô deitada na cama e meu esposo tá do lado, e às vezes ele tá no celular, aí eu começo a cantar, eu fico cantarolando, né? Ele fala, você tá louvando? Aí eu, balbuciando, né, irmã Joanete? É balbuciando. Aí eu falo, tô. Aí ele falou, ah, tá, porque eu tô escutando daqui. Então, às vezes você começa balbuciando, a tua vontade, às vezes naquela hora você não tem força para louvar, mas você vai balbuciando. Quando você vê, já sai uma palavra, depois sai outra. Quando você vê, você já tá com a força de uma voz que espalha aquele louvor dentro do ambiente, enche você de dentro para fora. Dispõe-te, resplandece, porque a luz do Senhor brilha sobre ti. Isaías 60, tá, irmãos? Versículo do 1 ao 5 eu li aqui. Mas mais uma vez vou dizer aqui. Sinto o desejo de ler o capítulo inteiro porque é lindo também. Tem ensinamento na paz do Senhor. Talvez alguns dos outros problemas que você está passando, a resposta está lá no finzinho dele, ou no meio, ou depois do 5 que eu li. Eu sempre fui assim, mas quando algo chamava a minha atenção e me enchia de alegria, aí eu senti o desejo de ler mais um pouco. E assim a gente vai lendo, assim a gente vai se enchendo. É certo que às vezes, irmãos, eu sou sincero, eu sou muito difícil de guardar números, onde está, onde não está, mas eu sei que está escrito. Então isso faz com que a gente se mova, que nem meu esposo. Meu esposo, nós estávamos conversando, ele não sabe ler direito, ele lê bem, mas ele gagueja assim, não lê, né? Ele lê bem devagar. Então quando ele levanta de manhã, ele é o primeiro a orar aqui em casa. Então ele levanta, põe a água do café no fogo e vai ler a palavra. E ele sempre brinca comigo que Deus sempre dá capítulos enormes, que nem Salmo 119, né, irmãs, que todo mundo conhece, que é bem extenso. E ele lê todo. Ele fica aqui até ele terminar de ler, e ele lê devagar. Então o Senhor já fez ele andar um pouco na Bíblia. E hoje a gente discutindo sobre o vídeo que a irmã Givanete mandou, que a irmã Givanete compartilhou comigo, ele só de ouvir o homem falar, ele falou, não é bem assim. Desse jeito, ele falou para mim, não, ele tá equivocado esse rapaz, esse homem, tá equivocado. Ele é pastor. Aí ele falou, porque eu já ouvi isso, mas não é desse jeito, é desse jeito aqui. Então, quando a gente ouve, irmãos, e a gente vai meditar na palavra, porque a gente verdadeiramente tira aquele tempo para meditar na palavra do Senhor, a gente não esquece, a gente pode esquecer o capítulo que está, onde está, mas a gente sabe que está ali. E quando a gente ouve, a gente chega até a falar o que é o resto do versículo, porque a gente já leu, a gente sabe dele. Então, quando alguém tentar enganar a gente, é por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e ela ser guardada no seu coração. Se você tem facilidade de guardar capítulo e número onde está, glória a Deus. Mas se você não tem essa palavra, guarda. Por isso que ele fala, guarde na tábua do teu coração que aquilo que você entendeu, aquilo que foi revelado a ti dentro daquela palavra, porque nunca mais você esquece. Quando o outro for pregar diferente daquilo que Deus revelou para ti, você identifica na hora, olha, isso aqui não é bem assim não. Aí você não vai dar amém, você não vai dar um glória a Deus, você não vai repetir uma coisa que está sendo distorcida. Então, meu irmão, minha irmã, se dispor, também é isso, é quando você falar, não, agora é meu momento com o Senhor, eu vou parar aqui e vou ler. Depois você vai orar, Henrique, a paz do Senhor, meu nome é irmã Adriana, a paz de Deus, viu? Seja bem-vindo. Você vai parar para ler, Então, quando o outro for falar, você vai lembrar falar, não, mas eu ouvi, não era bem assim. Por que ele está pregando nesse contexto, se Deus estava falando dessa forma? Aí você vai lá e vai entender que aquilo que está sendo falado não está certo. E se você lembra onde está, você vai lá na Bíblia na hora. E se não vai, o Google está aí para isso, tá, irmãos? Não é só para buscar essas coisas que a IA inventa.
às vezes. Mas de você meditar, de você ter ali um aplicativo, algo que vai lhe dar uma clareza. Aí você vai lá, olha, onde está escrito que Deus está mandando eu me dispor, dispõe-te e resplandece. Aí o Senhor, aí lá vai dar, olha, está em Isaías 60, versículo 1, do 1 ao 5, fala isso, isso e isso. Aí você vai saber o que está sendo falado, que aquilo que você queria ouvir, aí você vai lá, às vezes você não lembra onde está, mas você vai lá buscar. E quando você para meditar, você guarda ele e fala, Senhor, verdadeiramente o Senhor fala através da tua palavra. E está escrito. Aí você se levanta e profetiza. Eu vou me dispor, eu vou me levantar. Senhor, a tua luz brilha sobre mim. E a tua palavra diz que o mar é atraído, as riquezas são atraídas, as pessoas vêm ao meu encontro. Meu Deus e meu Pai, não deixe o que o inimigo roube a tua luz que resplandece sobre mim. Não deixe que essa situação me deixe nesse escuro, que eu não veja a luz do Senhor brilhar sobre mim. Que a situação que eu estou vivendo não me paralise, mas sim que seja resolvida pelo Senhor. Eu não sei como resolver, mas tu sabes. E ali você vai orando e louva, jejua, e vai ver, você verá a glória do Senhor. Em resposta, Ele falando, Ele lhe acolhendo, Ele lhe abraçando, Ele lhe dando direção, Ele te fazendo você movimentar. Aí quando você vê, você fala, nossa, eu não sei de onde eu tirei essa disposição. Ontem, irmãs, essa madrugada, eu faço isso sempre, mas ontem, quando eu terminei a live, eu falei, não vou fazer nada. Eu saí assim, não queria fazer. Aí eu subi, aí eu falei, eu vou descer. Aí eu desci, irmão, lavei louça, passei pano, conversei com Deus em pé. De madrugada, era 1 e pouco da manhã, eu estava acabando de arrumar as coisas aqui, limpei fogão. Aí eu falei, Senhor, o Senhor é bom, porque o Senhor nos movimenta desse jeito, quando a gente pensa que não vai fazer, não está com vontade de fazer aquilo que a gente tem costume, porque o inimigo às vezes quer paralisar a gente não paralisa, aí que eu faço mesmo. Aí vim, fiz e fui dormir em paz. Sabe, feliz, porque Deus nos presenteia. É tão bom ouvir as irmãs, né? Como eu ouvi uma irmã falando comigo sobre algo que ela fez para o meu esposo. E as palavras que ela falou me emocionou, porque é bom eu ouvir, né? As pessoas falar bem daqueles que nos rodeiam, né? Ver, também falar um pouco da gente e a gente se sentir bem. Então é uma alegria, a gente não chora de tristeza, a gente chora de alegria, de ver a luz do Senhor que brilha através da gente, mesmo a gente não vendo, mesmo a gente achando que é imperfeito, mesmo a gente, que imperfeito a gente é mesmo, mas que a gente talvez não... Senhor, o que mais eu faço, o que eu posso fazer? Jonas, a paz do Senhor. Mas são esses frutos que a gente colhe, quando a gente continua com o remo na mão, remando contra a maré. Porque a maré, irmãos, que está contra a gente, Triana, a paz do Senhor, eu sou de São Paulo. Seja bem-vinda, viu? A paz do Senhor. Quando a gente rema contra a maré, irmãos, é muito forte, a maré é muito forte que nós estamos lutando. E quando a gente vê algumas coisas, palavras, pessoas falar coisas de carinho, de orar, ouvir uma oração, a gente, nossa, é uma força que não tem tamanho. A gente fala, Senhor, verdadeiramente, a luta pode ser grande. Os momentos, as adversidades, a gente vê o mundo do jeito que está, é triste de ver, mas é isso que nos faz, é ver o fruto de um esforço, de um trabalho que o Senhor nos colocou, e a gente vê de vez em quando, sabe? A gente ouvir palavras que falam não só da gente como dos nossos, e é muito bom. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a luz que se dispõe sobre a gente. Uma luz que não pode se apagar. A luz que só brilha se a gente continuar, se a gente se levantar, se a gente não murmurar, se a gente não ficar prostrado. Irmã Judete, a paz do Senhor, seja bem-vinda. A gente não fica frustrado, Giane, a paz do Senhor. A gente não fica abalado, não fica frustrado. A gente não pode ficar desse jeito. A gente pode passar por momentos assim, mas aí a gente se levanta. E dispor, louvar, é uma boa chave. Orar, jejuar, meditar na palavra, é o combustível que nos levanta. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Isaías 60, tá, irmãos? É coincidência ou não, que eu não acredito em coincidência,
mas foi Isaías que o Senhor escolheu para trazer hoje mesmo, a gente terminando ontem o capítulo 32. E eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque essa palavra tem casa certa, endereço certo para chegar. De vidas que estão passando momentos de fraqueza, de se sentir mesmo cansado, de não ter vontade de fazer nada, às vezes de desistir. Mas a luz do Senhor está sobre ti. Então só de você saber isso, o Senhor está dizendo para você e para mim, é para você se pôr de pé. Se ponha, se obrigue, se for necessário, o primeiro dia. E depois você vai ver que no segundo você já vai se pôr de pé com mais ânimo, no outro com mais ânimo, no outro com mais ânimo. Quando você vê, você já está fora daquele quadro que você estava. Estou falando espiritualmente, tá, irmãos? Falando. Porque a gente tem que se levantar espiritualmente. Porque quando a gente chega a esse ponto de cansaço, é porque o espiritual também está abatido. Mas Deus nos levanta. Ele é a nossa luz. A glória dele resplandece sobre nós. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração das irmãs. Isaías 60, do versículo 1 ao 5 é a nossa palavra. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque Deus é Deus. Meus irmãos, eu esqueci o nome da mulher. Meu Deus, Claudenice. Deixa eu colocar aqui, irmãos, rapidinho. Claudenice. Ela não respondeu, mas eu coloco. Em nome de Jesus, porque são vidas que precisam, né, irmãos? Alguém precisa de oração, se precisar, fale. Eu coloco aqui no caderno de oração. De Cleito. Glória a Deus. Eu não vi, tudo acontece. Tudo aconteceu e a gente de pé em nome de Jesus. Não é, irmã? É, a gente tá de pé. São decepções, são coisas que a gente realmente fica abatido na hora. Às vezes fica, né, passa por um momento. Mas, porque ela saiu, infelizmente. Ela saiu, né, irmã? Só assim, as pessoas entram, não tem... É o que eu falo, as irmãs que ficaram aqui, eu vou terminar já, tá, irmãs? Irmã. A irmã também quer, irmã Edita? Eu vou orar também pela irmã. Em nome de Jesus. O que acontece quando houve a multiplicação dos pães? Eles não tiveram que ouvir a pregação do Senhor? Para depois acontecer o milagre. Milagres acontecem de você ouvir a palavra de Deus. Você tem que ter tempo para ouvir. As pessoas só querem oração, estão acostumadas, deixa no nosso caderno. Vou dar o um exemplo aqui. O nosso caderno, aí depois vai na outra live, deixa no outro, depois não. Achando que está espalhando o seu nome e não tiver nenhuma atitude, que é como Deus está falando, dispor, não recebe nada. Não adianta colocar o nome no caderno de oração e a pessoa não se dispor. Tem que se posicionar, tem que ter uma ação. A oração a gente faz, mas você tem que agir, você tem que se dispor, tem que se posicionar. Paz do Senhor. Mas quando a gente vê essas pessoas, elas entram, pedem oração, sai daqui, aí vai na outra live, vai pedir oração, bota o nome lá. Vai na outra, bota o nome lá e fala assim, não, agora eu vou ficar sossegado só esperando Deus agir. São essas mesmas pessoas, irmãos, que às vezes quando Deus não faz na hora que elas querem, orei ontem, aí, não deu de jeito, começa a murmurar. Por quê? Porque não ouviu a palavra do Senhor. Ficasse aqui, pedir oração, olha, não é querendo que a pessoa fique aqui para me aplaudir, porque eu não estou aqui para que ninguém me aplauda. Mas para ouvir a palavra de Deus, porque aí firma aquilo que a gente vai orar no coração. Aí amanhã, quando acordar, se o problema ainda haver, ela fala, olha, mas eu tive lá, pai, coloquei o nome, tua filha orou, as minhas irmãs que estavam ali oraram por mim, então eu vou me dispor. Essa situação não vai continuar. Dá para entender, irmãos? Tem que haver uma... Não adianta só pedir oração. As pessoas estão acostumadas. Canteiro, a paz do Senhor. Diz, tem muitos orando por mim. Vou aguardar a resposta e aí vem o engano. Não é, irmão? Porque fica só esperando. Estão orando, então eu fico aqui, só aguardando. Esperando sentado, enquanto o outro está pagando preço, sendo açoitado, porque está entrando na tua luta. Mas tem que haver uma disposição. De no mínimo crer, de no mínimo ouvir. Chegar em, olha, a irmã lá pregou o Isaías 60. Nós oramos, eu não lembro. Não, eu vou, anota, sempre eu tive essa, minha mãe sempre me ensinou, nos ministérios que eu sempre passei de criança, sempre ensinou, leva uma caneta, um papel para anotar.
Para quê? Para quando você chegar em casa, ou quando você tiver um momentinho, você pegar e reler de novo, para sentir a mesma coisa que você sentiu naquele dia. Porque você sente a mesma unção que você recebeu aquela palavra, você sente na hora que você senta para reler. Se ela não for até maior, porque aí Deus abre mais o teu entendimento. Mas as pessoas não têm tempo. E isso é o que está acontecendo. Nós estamos sendo roubados no tempo e as pessoas não estão enxergando. Não é o Senhor que tem que se encaixar na nossa vida. É nós que temos que se encaixar no propósito do Senhor. E as pessoas estão confundindo. Estão querendo que Deus se encaixe no tempo que a gente quer dar, que é resto. É o tempo que sobra. Sendo que é o contrário. A gente que tem que se encaixar no propósito que Deus tem para a nossa história. O Senhor entende que a gente trabalha, que a gente tem coisa, mas quando vai buscar, tem que ter o tempo. Jorge Confeiteiro, a paz do Senhor seja bem-vindo. Tem que ter aquele tempo com o Senhor. Mas nem todo mundo quer, né? Nem todo mundo espera. Vamos orar, o nome dela está anotado aqui. Vamos orar que o Senhor alcance também e que faça com que ela passe a ouvir, porque o ouvir a palavra de Deus é que a fé é multiplicada, a fé é renovada. Sem fé é impossível receber. Né, irmãs? Que a gente sempre fala aqui. Vamos orar? Precisa de algo da paz do Senhor. O Senhor quer ouvir tua voz. Ele quer ouvir você falar. Fale com Ele, não maqueie o jeito que você está. Se está fraco, se não consegue orar, não consegue. Não importa. Fale. Porque Ele já sabe como você está. Mas Ele quer ouvir você falar. É você declarar a Ele. Ali você está dando uma declaração assinada que você confia no Senhor. Tá bom, irmãs? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado pela palavra de Isaías 60. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que se faz presente aqui, os que passaram aqui, os que já saíram. Coloco diante de Ti a vida da irmã Claudenice, do Cleiton. Não sabemos se é filho, se é esposo, mas ela pediu oração, Pai. Então nós oramos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e sabe o que ela está passando, o que ela está necessitando, o que está acontecendo. Nós não sabemos. Então nós colocamos na tua mão o agir e o operar. Porque, na verdade, é o Senhor que tem essa prerrogativa. O poder é do Senhor. É o Senhor que age, é o Senhor que opera. Em nome de Jesus, opera na vida da Claudenice e do Cleito. Em nome de Jesus, levando ali, Pai, aquilo que ela está necessitando, aquilo que está acontecendo. Nós oramos em concordância, que a tua vontade vai chegar sobre a vida dela, porque o Senhor tem o prazer de abençoar, de libertar, de curar, de sarar, de salvar o teu povo. É assim que oramos sobre a vida da irmã Claudenice e do Cleito, em nome de Jesus. O Senhor é Deus poderoso para fazer, por isso que eu dou glória, 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 porque creio que assim está sendo feito, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, 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 glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora coloca a vida da irmã Erita, Senhor, que pediu oração. Tu também sabes o que ela está passando. Tu sabes as necessidades. Tu sabes no detalhe como foi o dia dela hoje. O Senhor é aquele, Pai, que faz. O Senhor é aquele que opera. Aquele que busca o Senhor, aquele que pede, porque ela pediu oração, é porque ela está precisando. A força que ela não tem, o Senhor tem, nós cremos. Que em nome de Jesus, que a pequena força que ela está agora, a nossa pequena força também que não é grande, que se una ao poder grandioso e poderoso que é o do Senhor, que fez tudo o que vemos e o que não vemos. Meu Deus, o Senhor é. O Senhor é o socorro bem presente na hora de qualquer situação. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é aquele que liberta o cativo do cativeiro. O Senhor é o justo juiz e o advogado dos advogados. O Senhor é. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que transforma. O Senhor é aquele que ressuscita. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor realiza ações nos dias de hoje e realizará para a eternidade. É assim que oramos sobre a vida da irmã Erita, Pai, em nome de Jesus. A tua chegada na situação que ela está vivendo. Porque quando o Senhor chega numa situação, o Senhor chega para mudar. E eu creio na glória do Senhor tomando o ambiente. Eu creio que a glória do Senhor mudando e transformando o lugar. Assim eu oro, assim eu profetizo sobre a vida da irmã Erita, da família dela, dos filhos. Pai, resgata, Senhor, esses meninos. Endireita os passos dele para o Senhor, de cada um deles. Leva ali, Pai, a tua palavra.
de resgate, de salvação, para que eles venham ser o apoio da mãe, para que a mãe se levante, para que a irmã Erita seja forte e corajosa junto com a família, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Pai, no poder que há no nome santo do Senhor, que assim está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus eu creio e profetizo. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, também coloco dentro de Ti a vida da irmã Márcia. Tu sabes as necessidades dela, o que ela está passando. A vida da irmã Lucirene, que compartilhou aqui também a luta que ela está passando. A vida da irmã Thaís, a família dela. A vida da irmã Givanete. A vida de cada irmão e irmã que está aqui, da irmã Malu. Dos irmãos e irmãs em Cristo que vão ouvir em outro momento. Pai, em nome de Jesus, visita. Senhor, leva ali, Pai, em nome do Senhor, aquilo que cada uma necessita, seja força, seja ali, Pai, aquele que vai levantar do pó, que vai colocar de pé a força para resplandecer, para receber a luz do Senhor, para que a luz do Senhor brilhe sobre nós. Assim eu coloco minha vida, meu esposo, meu filho, em nome do Senhor. Coloco diante de Ti minha sobrinha, meu Deus, também que a Tua vontade seja e opere na vida dela, que ela venha voltar para os Teus caminhos, que ela venha se arrepender de adorar outros deuses, que ela venha entender, Pai, o que o Senhor está tentando sinalizar. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Senhora e profetizo sobre a vida da minha mãe também, que ela possa voltar para os seus caminhos, que o Senhor tem sinalizado, dando sinais e sinais, mas parece que é o livre-arbítrio, Senhor. Mas se o Senhor puder ter misericórdia, que assim também o Senhor alcance. Alinhe os passos dos nossos que estão fora, aqueles que estão dentro, mas precisam se alinhar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Na vida do irmão Gilmar, da família, na vida do Paulo, na vida dos irmãos e irmãs em Cristo, dos adoradores de Cristo, de cada irmão e irmã, Pai, do nosso ministério, uma jornada de propósito com Deus, os irmãos e irmãs do grupo Reflexão, mensagem de reflexão para Deus, as irmãs do grupo de oração, Jesus está voltando, da irmã Graça, as irmãs e a irmã Glaucinete, do grupo de oração onde ela está ali. Pai, em nome de Jesus, ministérios de pastores que estão sofrendo, Pai, perseguições terríveis. Mas o Senhor é um Deus que fortalece o teu povo, Pai, em momentos de tribulação, que a tua luz brilhe. Ajuda-nos a cada dia estarmos dispostos, Senhor, a te servir, a fazer a tua obra, a não olhar as tempestades que se levantam contra o nosso redor, mas sim entender que mesmo que se levante, vai ter que cair por terra, porque o Senhor é por nós. O Senhor é aquele que faz a tempestade parar e o vento e o mar se calar. É assim que o Senhor faz, o Senhor retrocede o sol se for necessário. O Senhor mexe com a natureza e em favor do teu povo, se assim for preciso. Senhor, meu Deus, é nesse Deus que nós confiamos. É nesse Deus que eu estou colocando as petições de cada irmão e irmã aqui, de cada filho e filha do Senhor que está nos cadernos de oração, os seus negócios, aquilo que eles estão tentando, Pai, que abriram para poder ter ali o seu sustento, aqueles que já têm suas empresas, que precisam de clientes, que precisam de força, Pai, para continuar, para cumprir os seus compromissos com os seus colaboradores. Meu Deus e meu Pai, assim o Senhor faz, assim eu creio que o Senhor fará e sempre vai continuar fazendo em nome de Jesus. Pai, dê ideias, dê sabedoria, coloca ali, Pai, o brilho do Senhor, que o sangue de Cristo esteja marcado em cada produto, cada coisa que os teus filhos vão fazer dentro dos seus negócios, para que haja prosperidade, para que haja um crescimento, para que os outros não venham ficar ali humilhando, Pai, porque às vezes não precisa falar, basta um olhar, a gente sente. Quantos olhares, essa daí não vai sair disso, essa daí serve ao Senhor, ai, nossa, que Deus é esse, que as coisas estão desse jeito. Mas o Senhor é Deus, porque o Senhor fala que nós vamos ter luta, mas nós vamos ter vitória, Pai, dá vitória para o teu povo, nos dá vitória, eu tenho que também me incluir, Senhor, em nome de Jesus, para que a gente possa continuar galgando cada dia, um dia de cada vez, porque a estrada, Pai, é estreita e é longa. E o inimigo tem batido. Mas ele já é derrotado em nome de Jesus Cristo. É assim que eu profetizo. Assim que eu oro e agradeço desde já em nome de Jesus. Visita o oprimido, Senhor. Visita o necessitado, visita o órfão, a viúva. Visita, Pai, as casas de acolhimento, asilos, hospitais, UPAs, amas, clínicas, cadeias, Pai, delegacias, postos policiais, onde tem filhos do Senhor arrependidos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, chega ali, Senhor, com a luz do Senhor, para que brilhe, que essa escuridão desses momentos sejam ali iluminados com a tua luz. Leva, Senhor, a cura daqueles que estão passando por cirurgia nesse momento, aqueles que vão passar em algum momento, Pai, em nome de Jesus, o anestesista, ali o médico que vai operar, não vão ser humanos, vai ser os anjos do Senhor ali para cooperar, para levar a vitória do teu povo na mão, para entregar diretamente na mão do teu povo. Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Dá o livramento, Pai, da violência doméstica. Quantas pessoas, quantas mulheres, crianças, idosos, homens partiram nessa madrugada, nessa noite, por conta do mal que está sobre a terra. A violência, Pai, tem se aumentado. Mas o Senhor é Deus. Para reverter esse quadro, eu creio. Consola os enlutados, Pai. Dê força a eles, Senhor. Assim como meu esposo, hoje o Senhor deu força, foi um dia difícil. Um dia de completar o ano e não ter o irmão do lado. Porque todo aniversário ele vinha aqui. Esse ano não teve. Mas o Senhor fortaleceu, o Senhor deu força, o Senhor ajudou. Que o Senhor possa ajudar também esses que sofrem com a perca. Que nesse dia pode ter sentido essa saudade, que só vai poder ser sanada no dia da tua volta, que é onde nós vamos nos encontrar. Eu creio em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita também o coração das mães, dos pais, que têm seus filhos, têm seus maridos, seus pais desaparecidos. Pai, é pior do que a dor da morte, é a do desaparecimento, porque você não sabe onde está, é como se morresse cada dia. Mas o Senhor é um Deus que dá pistas. O Senhor levanta o oculto escondido. Não deixe escondido, Pai. Dê um sinal para essas vidas poderem, se estiverem, partido, poder enterrar os seus mortos. Mas se está desaparecido mesmo, mostra o local onde está, para que essas vidas tenham um descanso. Em nome de Jesus, assim eu profetizo, assim eu oro e agradeço, porque creio que assim está sendo feito, para a honra e glória do teu santo nome. Pai amado, Pai bendito, eu coloco diante de Ti os copos com água, as garrafas com água, as nossas mãos levantadas, Senhor, em posição de receber, Senhor, mais uma vez, as bênçãos, Pai, das águas que nós pedimos todos os dias para a nossa casa, as águas que estão nas caixas d'água, nas torneiras que entram, pelas torneiras, filtros de água, cisternas, botijas, baldes, Pai, onde há armazenamento de água que entra dentro da nossa casa, que seja abençoado por Ti, com a bênção de libertação, de cura, de transformação, mas principalmente da salvação em nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu agradeço em nome do Senhor, tomando posse, assim como eu creio que cada irmão e irmã aqui está tomando posse, não para a nossa honra e glória, mas para a Tua honra e glória em nome de Jesus, para que a gente possa chegar aqui e contar os testemunhos da Tua vitória sobre a vida dos perdidos, daqueles que precisam, das nossas vidas também, que às vezes passam por momentos que precisam ser mudados. Obrigado, meu Deus, porque assim eu creio e profetizo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, 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 irmãos, amém. Rodrigo, a paz do Senhor. A paz de Deus, minhas irmãs, a paz do Senhor. Fiquem todos com Deus, amanhã já é sexta-feira, semana passou corrida, já é mais um final de semana que está chegando, mas nós estamos aqui, amanhã é dia de agradecer. Nova versão, a paz do Senhor, agradecer a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Amém, irmãos? As irmãs da live esperam um pouquinho, a paz do Senhor.